O zinco, ele é um micronutriente muito importante nas funções do organismo. Apesar da deficiência do zinco já ter sido considerada improvável devido à ampla distribuição que tem nos alimentos, na Segunda Guerra Mundial começaram a ser descritas algumas associações de doenças relacionadas com falta de zinco. No organismo humano, no total, é estimada uma concentração de zinco de 1,5 gramas para mulheres e 2,5 gramas para homens. Ele está presente em todos os órgãos, nos tecidos, nos líquidos do corpo, amplamente distribuído no corpo e participa de função de mais de 300 reações enzimáticas. Esse mineral ele é fundamental para um grande número de reações metabólicas no organismo e ele se distribui mais ou menos da seguinte maneira: 57% nos músculos esqueléticos, que são os músculos estriados do corpo, 29% nos ossos, 6% na pele, 5% no fígado, 1,5% no cérebro e o restante é distribuído nos rins, coração, cabelo, sangue. Tá? Apenas 0,1 a 2% do total do zinco que nós temos no nosso corpo está presente no sangue. Por isso que assim, o diagnóstico ele é muito difícil da deficiência de zinco, porque nesse exame, no exame de sangue. O exame mais indicado nesse caso é a dosagem salivar. Esse exame é muito comum nos Estados Unidos há mais de 25 anos, mas já tem bons laboratórios aqui no Brasil que fazem esse exame. Então, nesse caso, uma análise clínica feita por um médico experiente é a melhor forma de diagnóstico, é claro. E ele vai poder recomendar se você precisa de uma suplementação ou não, porque em alguns casos, só alimentação não é a necessária para essa reposição do zinco. Na carência de zinco, a gente observa lesões na pele, aparecem dermatites, eczemas, acnes. A pele ela começa a ficar mais áspera e seca e vai havendo uma diminuição da elasticidade. E então a pessoa começa a ter maior propensão para a formação de rugas. Também em volta dos orifícios, como ânus, a boca, assim, aparecem lesões e são de difíceis cicatrização, porque aparecem infecções ao redor. A carência de zinco também diminui a imunidade, por isso que a dificuldade de cicatrização. Na língua, as alterações podem prejudicar o paladar e diminuir o apetite. Também há alterações na mucosa olfativa, com diminuição do olfato, uma dificuldade maior de sentir o aroma, né, o aroma dos cheiros. E também você pode observar nas unhas, começa a haver enfraquecimento nas unhas, as unhas ficam mais quebradiças, o cabelo também, pode haver queda de cabelos mais quebradiços. E no cérebro a pessoa começa a ter uma letargia mental, uma depressão. Então o zinco ele acomete o organismo no todo. O zinco também ele é muito importante nos olhos. E essa carência de zinco ela pode causar a cegueira noturna e uma intolerância à luz com uma dificuldade de adaptação à escuridão. Isso também é observado na carência da vitamina A. O zinco também interfere na produção de diversos hormônios, como os hormônios do crescimento, os hormônios sexuais, os hormônios da tireoide, a insulina, os corticosteroides. O zinco também ele é muito importante durante a gestação e o começo da infância. Com a deficiência do zinco pode haver um retardo de crescimento, o desenvolvimento do cérebro, dos órgãos sexuais também fica afetado. Pode haver a diminuição do pênis e retardo mental também. Agora é importante saber quais são as maiores fontes de zinco. O zinco é encontrado em maior quantidade nos mariscos, nas ostras, nas carnes vermelhas, no fígado, nos miúdos, nos ovos. E também pode ser encontrado, só que em menor quantidade, nos cereais integrais, nas nozes, nas leguminosas, como os feijões, né, e todos os tipos de leguminosas. Só que esse teor é um pouco mais moderado. Agora, uma observação que tem que ser feita é nas pessoas que têm aquela dieta vegetariana. Essas pessoas têm, por ele estar mais concentrado nas carnes vermelhas e ostras, etc., elas têm uma absorção de zinco menor, estima-se em torno de 35% em relação às pessoas que são onívoras, que comem qualquer tipo de alimento. Outra coisa também importante é que alguns tipos de vegetais têm um ácido chamado ácido fítico que reduz essa absorção do zinco no alimento. Também quem é vegetariano e toma leite, tem uma proteína do leite, a caseína, que também ela
aumenta essa interação do ácido fítico, potencializando esse efeito inibidor sobre a absorção do zinco. Então essas pessoas elas têm que ter uma maior atenção sobre o teor de zinco que elas têm. Então recomenda-se a investigação com acompanhamento médico, porque o zinco é super importante, né, para o organismo. Agora, é claro, eu não estou falando para a pessoa que é vegetariana deixar de ser, mas uma dica bem legal para quem é vegetariano é o seguinte: para você reduzir esse ácido fítico, que é esse que inibe a absorção do zinco do alimento, você deixa esses cereais, essas leguminosas de molho mais ou menos de 8 a 12 horas. Então é legal você deixar o alimento de molho na água, na geladeira, à noite, e para ser cozido no outro dia. Essa água é desprezada e depois você lava esses grãos com uma outra água, lava e usa para cozinhar. Assim, o zinco vai ficar muito mais disponível e você vai ter uma melhor absorção. Então, não se esqueça, lembre-se sempre do zinco e todos os alimentos que o contêm, assim como todos os macro e micronutrientes que são indispensáveis numa dieta de qualidade. E aí você vai viver muito mais e melhor. Você sabia que comer pouco engorda? E a dica é arroz arbóreo integral.